Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aqui conosco hoje e sempre. Mais uma vez nós estamos juntos nessa noite para o estudo de André Luiz. Estamos hoje estudando o capítulo 40, chamado Quem Semeia Colherá, do livro Nosso Lar. Nós aqui somos do grupo espírita Chico Xavier Learning Center, que fica em Portland, no Oregon. Mas antes de iniciarmos o estudo desse capítulo tão importante, vamos fechando os nossos olhos, recolhendo os nossos pensamentos, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, nos colocando assim à disposição do plano espiritual maior, cumprimentando os mentores que estão acerca de nós e agradecendo a oportunidade de estudo dessa noite, agradecendo a Jesus por mais essa chance de aprendizado que nós temos, pedindo que abra os nossos olhos e ouvidos para que nós consigamos compreender da melhor maneira possível todas as lições e os ensinamentos que André Luiz vai nos deixar nessa noite. Graças a Deus. Bom, esse capítulo é um capítulo muito bonito que fala aí daquela lei básica que nós conhecemos, a lei chamada causa e efeito, ação e reação. Né? E a gente sabe que não existe acaso em nada daquilo que a gente vive, nenhuma experiência do que a gente tem. Nesse capítulo 40, a gente vai ver que André Luiz está trabalhando no Ministério da Regeneração, está ajudando a ala masculina e de repente ele tem vontade, como uma intuição, e eu acho que isso é importante a gente prestar atenção, porque muitas vezes vem aquela vontade da gente ir num lugar, falar com alguma pessoa e a gente não entende direito por quê, mas não nos esqueçamos que o acaso não existe, que muitas vezes é a mãozinha do nosso anjo da guarda nos levando ao lugar certo, na hora certa, né? Então, ele recebe aí essa atração para ir até a ala feminina das câmaras de retificação. E sempre vai encontrar uma tarefa. E eu achei bonito que fala assim, que quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. A gente já ouviu o André Luiz falando isso. E quando nós estamos prontos para o perdão, para o reconhecimento das nossas ofensas, a gente vai ter a chance de reencontrar aquela pessoa a quem nós ferimos, magoamos, ficamos naquele desconforto, naquela antipatia. A gente sabe que dentro da nossa escalada evolutiva, nós temos que reparar todo o mal que fazemos. Não é só a gente ter consciência de que a gente errou, mas a gente vai ter que ajustar perante a lei de Deus, perante a lei de amor, beneficiando de alguma forma aquela pessoa a quem nós ferimos no passado, né? Quantas vezes a gente se encontra aqui na Terra e a gente tem aquela impressão de que a gente está encontrando alguém que a gente já conhece, que a gente não confia, que a gente tem um desconforto. Então, a gente pode ter certeza que é isso mesmo. A gente está encontrando alguém que nós não nos damos bem, que provavelmente nós já vivemos juntos em encarnações passadas e tivemos algum tipo de desgosto. Ao mesmo tempo, quantas vezes nós encontramos pessoas e falamos, nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo, né? A gente mal se conhece, mas somos amigos aí de outras épocas, né? Como se fosse a família espiritual da gente mesmo. Então, esse acaso não existe. A gente tem a nossa família consanguínea e nós temos também a nossa família espiritual. E essa família espiritual, ela é envolvida
por pessoas com quem nós convivemos, não só nessa encarnação, mas encarnações anteriores também, né? E a gente sabe que a lei divina é perfeita, que a gente vai encontrar o encaixe, o sapato do tamanho do nosso pé. E ele chega lá e vê aqueles leitos clarinhos, bem cuidados, né? Vendo as pessoas gemendo, alucinadas, angustiadas. Conhece Nemésia, que tinha características tão doces quanto a de Narcisa, né? Como fala aqui no capítulo. E aí que ele vai estudando a fisionomia de cada pessoa, ele vê uma que ele reconhece. Ele reconhece e sabe que foi aquela mocinha que trabalhou na casa dele quando ele era jovem, de mesma idade, em que os dois acabaram ficando mais próximos do que deviam, ficaram mais íntimos e de repente ela foi tocada da casa dos pais dela. E ele vê essa mocinha cega, né? Que aí a sabedoria da lei de Deus, né? Ela não ia conseguir reconhecê-lo prontamente. Ela sente que conhece o tom da voz dele, mas não consegue vê-lo. Da mesma forma, quando a gente está aqui na Terra, né? A gente tem essa impressão que a gente conhece alguém, ou por bem ou por mal, mas a gente não consegue de direito colocar o nome daquela pessoa, porque foi em outra vida. Esse esquecimento. No caso da gente, esse esquecimento vem com o nosso corpo físico. No caso de Elisa, veio com a cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual que a gente pode pensar muitas vezes, como assim cegueira espiritual no plano espiritual? Do perispírito, se a cegueira é do olho e o perispírito não tem olho, né? A gente enxerga como espírito pelo perispírito todo, então como é que ela pode ser cega? É porque nós ainda estamos apegados, o nosso apego é até as nossas doenças quando a gente morre. E a gente continua apegado àquela dor que a gente sentia enquanto encarnado e continua sentindo depois que a gente desencarna, né? Então, quando a gente for pensar como a gente quer chegar lá do outro lado, mesmo que eu tenha passado por doenças horrorosas, por perda de membro, ou de braço, de perna, enfim, a gente tem que ter certeza que a hora que eu chegar no plano espiritual, o meu perispírito pode estar perfeito, é só eu querer, é só eu pensar desse jeito. Eu não preciso ficar me lembrando ou me aprisionando àquela situação que eu tinha no corpo físico. Mas é interessante que nessa história, ele é convidado a fazer o bem para ela, a ajudá-la, antes de ser identificado. A mesma coisa que acontece aqui. Como nós aí, muitas vezes, como os pais ou filhos, nós somos convidados a amar e amar e honrar aqueles que nos rodeiam sem a gente saber direito o que foi que aconteceu nas vidas passadas, né? E fazendo esse bem, a gente estando aberto para fazer o bem, a gente vê que essas sugestões divinas, o caminho se ilumina, a gente é levado para o lugar certo, na hora certa, para que a gente consiga desabrochar, né? Tudo que a gente pode, da melhor maneira possível. E aí, continuando, filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. De novo, vocês podem se perguntar: como assim frangalhos humanos? A gente tem que lembrar que esses espíritos acabaram de chegar do umbral. E se eles estavam nessa fase, nessa parte mais inferior do umbral, eles estavam envoltos em pensamentos pessimistas, pensamentos de sofrimento, de culpa, de dor. E esse pensamento ruim, de baixa vibração, ele vai alterar a fisionomia perispirítica do espírito, né? Aí André Luiz continua.
Aqui e ali, gemidos lancinantes, acolá, angustiosas exclamações. Então, a gente está vendo aí que aí, no plano espiritual, a gente não tem uma doença no corpo físico, a gente tem uma loucura do ponto de vista espiritual. As pessoas continuam tão atordoadas com a sua incapacidade de gerenciar, de cuidar do seu campo mental, elas imaginam coisas que não fazem sentido, né? Nós imaginamos coisas que não fazem sentido. E aí ele reconhece Elisa, fica meio sem coragem de olhar para ela, fica com vergonha, porque ele tem, sim, a certeza de que ele fez coisa errada. Ele se lembra e a vê e sente compaixão, porque tá vendo que ela tá numa situação triste, doente, uma cara sofrida. Ela devia ser bonita, né? A gente viu que em outro capítulo ele se encontrou com Silveira, que tinha sido uma pessoa em que o pai diretamente tinha feito mal. Mas nesse caso, a dívida era dele. A dívida era de André Luiz. Interessante, ele fica inseguro. A gente sabe aí, André Luiz, um homem orgulhoso, pretensioso, inteligente. Mas ele vai pedir auxílio a Narcisa, dizendo: o que que eu faço agora, né? Eu falo com ela ou não? E aí que a Narcisa vai e diz: olha, não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que essa pessoa está aqui também. Se vocês estão sendo levados a esse reencontro, é porque está na hora de você cuidar dela, você fazer as pazes com ela, né? Você já está pronto para resgatar a sua dívida. Olha só, essa dívida que ele está falando é o quê? Toda vez que a gente desrespeita a lei de Deus, a lei de amor, justiça e caridade, quando a gente faz mal para o outro, a gente está se endividando de alguma forma. E a gente vai ter que encontrar formas de fazer o bem para cobrir aquele mal que nós fizemos, né? A gente sempre vai encontrar na nossa mente aquela culpa escondida de coisas que a gente fez. E essa culpa só vai sair de dentro de nós quando a gente plantar aí flores novas, né? Os frutos melhores, frutos do bem, naquele seio, naquele chão árido que a gente tinha dentro do coração. E aí a gente vê Elisa. E a descrição do livro mexe com a gente porque fala característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Ela com essa cegueira temporária, com um olhar, com um jeito triste, triste. E aí eu fiquei pensando, né? Nós como papéis de mulher, nós que nascemos mulheres, nos identificamos como mulher, com características de mãe, uma responsabilidade que ainda é pouco valorizada pelo mundo, né? Então, você zelar pelo seu lar, você gastar tempo com seus filhos, você priorizar o cuidado moral dos filhos, você criar uma família honesta, dentro das bases de Jesus, de Deus, do respeito. Então, a gente vê quando ela fala de mãe fracassada, provavelmente ela não soube zelar pelos filhos, e mulheres de ninguém, ela provavelmente foi uma prostituta. E aí ela aí aparece em frangalhos porque fracassou nas relações afetivas e na maternidade. E a gente sabe que nós, como mães, a nossa maior missão são os nossos filhos. Qual é a qualidade do ser humano que eu estou deixando como herança aqui para esse planeta Terra?
que precisa de tanta ajuda, de tanto amor, né? E a gente vê que essa derrocada moral que ela sofreu faz com que altere completamente o perispírito dela. Como se ela parecesse uma mendiga, uma moradora de rua. Então, ela foi recolhida do umbral há só 3 meses. E André começa a conversar com ela, e eu achei interessante, porque ele tá dando a cara para bater. Ele quer mesmo escutar dela a história, o que foi que aconteceu, as experiências dolorosas, né? E ela explica, e nessas perguntas, ele pergunta: você tem ainda raiva? Tem rancor das pessoas que te fizeram mal? Depois que ela identifica, né, o algoz, ele, a família, e ela fala que sim. Então, uma coisa que me chamou a atenção aí foi que ela só tá em nosso lar por 3 meses. 3 meses. E em 3 meses, ela já foi capaz de mudar a forma de pensar e perdoar. Talvez se não tivesse perdoado, ela não conseguisse estar ali em paz, não é? Mas principalmente ela tem consciência dos seus erros. Ela fala que ela trocou o trabalho honesto pela ilusão do mundo, pelo luxo, pelo prazer, pelo conforto material, até ficar doente e morrer sozinha. E quantos de nós continuamos aí no caminho dos erros, dos tropeços, mas a gente não tem essa consciência do erro? E muitas vezes não é nem em 3 meses, não tem essa consciência do erro em 3 anos, em 30 anos, em 300 anos. A gente continua repetindo para nós e para os outros de que tudo que eu fiz está certo, né? O primeiro passo para nossa retificação, para nossa mudança, para o nosso crescimento moral é a tomada de consciência de que a gente entrou na contramão, que fizemos coisas erradas. Então, André entende que ele foi o começo da queda de Elisa. Isso eu fiquei impressionada também. Ela, nessa loucura ainda que ela tá, nesse desequilíbrio, ela se lembra dos nomes das pessoas. E ela se lembra do ódio que sentiu antes do despertamento da consciência. E dentro desse despertamento consciencial, ela fala: a gente nunca erra sozinho. E a gente tem que lembrar que na hora que a gente perdoa, nós soltamos a nossa própria algema que nos prende àquele sofrimento. Então, se ela tinha cometido erros, André Luiz tinha cometido também. E se ela e André, imaginemos nós também. Nessas últimas dezenas de reencarnações, de encarnações, quantos erros do ponto de vista moral, sexual, nós não cometemos? A gente sabe que a energia sexual é a mais poderosa, mas também a mais perigosa para que a gente caia no erro. Então, essa prisão, essa solidão, essa loucura é muito comum a todos aqueles que acabam se perdendo pelo sexo. A gente já comentou o tanto que essa energia sexual é importante, o tanto que ela nos une àqueles com quem nós escolhemos como parceiros, parceiros por uma noite ou parceiros durante a vida, né? Mas outra coisa bonita que mexeu comigo foi a Elisa falar que a culpa tinha que ser repartida, que ela não tinha errado sozinha. Isso faz com que André ainda sinta um remorso ainda maior, no ponto em que ele oferece ajuda, ele fala: eu quero ser o seu irmão, eu quero ser sua família aqui, eu vou cuidar de você. Por quê? Porque ele sabe
que para resolver um problema como esse, não vai se resolver em um dia, em um mês. Um drama como esse vai demorar. Mas agora eles se formaram, se uniram para ser uma família espiritual, sem nenhum cunho sensual ou sexual. É simplesmente uma situação em que André quer reparar os erros que cometeu e ajudá-la a se levantar, já que foi ele que a fez cair, né? E aí ele fala aquela coisa linda: você será aqui a minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. E para essa mulher que tinha sido prostituta, a gente imagina quantas vezes será que ela conseguiu escutar a palavra amigo vindo de um homem, sem interesses outros, né? Esse amor de irmão, sem a conotação sensual, sem esperar nada em troca, né? Antes, na sua mocidade, André usou Elisa como um objeto e depois descartou. Mas agora, no momento da reparação, ele vai lá. Ele tem a responsabilidade de reconduzi-la ao bom caminho, ao caminho do bem, né? E é isso que acontece com a gente. Quando a gente desvia alguém numa vida passada, esse alguém muitas vezes vem como aquele filho complicado que vem dar dor de cabeça, aquele marido que dá trabalho, aquela pessoa que a gente tem que conviver dia a dia, que não nos entende, que não fala a mesma língua, né? E se a gente tem essa sorte de conseguir apaziguar esses ânimos, como o André Luiz está fazendo aí não vem como um inimigo numa próxima vida, né? Então, o que ele está tentando fazer é reescrever a história dele, né? De uma forma melhor, moralmente melhor, né? E aí Elisa fica se sentindo em gratidão com aquele que foi o algoz. Olha só, o que seria dessa situação se ela tivesse olhos de ver que o André era mesmo o André? Não tinha só a voz parecida e o mesmo nome. Será que ela conseguiria se entregar desarmada desse jeito? E aí, mais uma vez, a gente vê as formas que Deus coloca na nossa vida, né? Para que a gente se doe, para que a gente conserte os erros de passado. A porta aparece na nossa frente, mas muitas vezes a gente desvia da porta, né? O André está tendo uma oportunidade única de corrigir o erro que ele fez em relação a Elisa, né? Ao ponto de ela falar, eu sou grata. Há quanto tempo não ouço uma oferta fraternal e familiar assim? E diz ainda que Jesus o abençoe. Então, quando a gente corrige o amor equivocado, o amor que errou, o amor que não foi amor, aí a gente está usando o amor corrigido, o amor fraternal. Quando nós olhamos para nós e como espíritos eternos, a gente vai ter consciência de que nós somos uma família, uma grande família, a humanidade, né? Que as pessoas com quem nós convivemos, que vemos sofrendo, muitas vezes desconhecemos o nome, pode ser aquela pessoa que nós devemos uma cota maior de amor, que está aparecendo na nossa frente, porque nós temos que auxiliá-la de alguma forma. Então, para a gente refletir essa semana, esse capítulo curtinho, mas tão profundo. Primeira coisa é a importância do esquecimento. Porque muitas vezes a gente fica querendo lembrar quem a gente foi, o que a gente fez na outra vida, isso não importa. Se Deus fez com que nós nos esquecêssemos, é porque Ele queria que começássemos a perdoar aqueles a quem ferimos e vice-versa, do zero.
A encarnação é um recomeço, é uma nova chance, é um novo dia. E muitas vezes a gente fica querendo saber tudo que fez e que não fez no passado. Posso garantir para vocês, como diz o Haroldo, nós somos hoje a melhor versão de nós mesmos. Eu não quero saber quem foi a Ana há 3 encarnações atrás. Porque se hoje eu já ainda sou cheia de defeitos, há 300 anos atrás eu era muito pior, né? E a terceira coisa é isso quando Deus coloca em nós, em nossas vidas, essa chance de sacar, de tirar as algemas dos nossos braços, de reencontrar, de cruzar com aquelas pessoas a quem nós ferimos, magoamos, muitas vezes até sem termos consciência. Vamos aproveitar, não vamos fugir, vamos ter coragem, vamos pedir inspiração, vamos orar e vamos seguir em frente e dizer, me desculpe. Porque a gente não sabe quando não vamos ter uma nova oportunidade de fazer isso. Mas é isso, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E aí agora eu vou abrir para as perguntinhas. Quer comentar alguma coisa, mamãe? Eu estou com o microfone? Nossa, mãe, viva André Luiz. Que Deus abençoe André Luiz, porque tudo que ele nos traz é luz, né? Eu não tenho perguntinha, eu vou, como sempre, só contar para vocês o que foi que mexeu com o meu coração. Ah, primeiro foi aquela frase, que nós sempre reencontramos o bem ou o mal que nós semeamos. Isso aí já é um farol a iluminar a nossa caminhada, porque a gente tem que, mesmo que ficar muito atento a tudo que a gente está fazendo. E esse estar fazendo, que eu digo, é pensando, falando, sentindo e agindo, né? Outra frase dele que mexeu muito comigo é que a gente não erra sozinho. Então, em qualquer tipo de relacionamento, também nós precisamos estar muito atentos para não nivelar por baixo, não me permitir que o erro do outro acabe sendo o meu erro também. Se eu encontro gente sem juízo, gente irresponsável, gente que se droga, gente que rouba, gente que faz qualquer coisa que não seja amor, ou seja, atos de desamor, eu não posso ser conivente. Pode parecer divertido, pode parecer bom na hora que a gente está fazendo, mas a minha consciência tem que estar alerta para saber a qualidade do meu comportamento. O erro do outro não justifica o meu. Então, erramos juntos, o erro dele é cota dele, o erro meu é cota minha, né? É o que André Luiz chama de culpa repartida. Mesmo que o outro concorde com o meu desrespeito, com o meu desamor, com o meu com a minha conduta inadequada, eu continuo sendo responsável por mim mesmo, né? E aí, mais uma vez, eu me lembrei daquela frase maravilhosa da palestra do Chico, que a gente precisa amar, não julgar. Está sempre naquela postura de compreender e desculpar. Se possível, perdoar. Mas se não for, pelo menos essa postura do não julgar e desculpar, né? E por que que isso é receita ímpar? Porque o amor é a lei maior que rege a vida. A força maior da vida. Então, nós precisamos, de verdade, o sentido da nossa vida tem que ser amar. Todos os outros aspectos da vida são importantes, mas o item número 1
que nós precisamos respeitar, observar na nossa vida é amar. Colocar amor apesar de qualquer circunstância. Obrigada. Então, vamos assim, agradecendo a equipe do Chico Xavier, a equipe de André Luiz, por essa oportunidade de estudo, por essa reflexão. Ajuda-nos, Senhor, a usar bem o nosso livre-arbítrio, a aproveitar as horas, quando podemos apaziguar os ânimos, neutralizar os erros de passado. Auxilia-nos, Senhor, para que sejamos sementes do bem, onde quer que estejamos, dando frutos de amor e de paz a todos que nos rodeiam. E assim nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe do Chico Xavier, dizendo graças a Deus. Obrigada. Obrigada, Ana. Lindo. Obrigada, Lei. Muito lindo.